Bom, vamos dar continuidade à nossa programação e o próximo painel, painel 4, com o tema Aplicação da NR1, Caminhos para a Atuação Sindical. A norma regulamentadora número 1 estabelece diretrizes fundamentais para a gestão de riscos ocupacionais e para a organização da saúde e segurança no trabalho. Mais do que uma obrigação legal, trata-se de um instrumento essencial para a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos trabalhadores. O papel do sindicato nesse contexto é decisivo, seja na fiscalização, na negociação coletiva, na formação, na construção de ambientes de trabalho mais seguros. E para este importante debate, quero convidar aqui ao palco o procurador do Trabalho e diretor pedagógico da Escola da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Patrick Maia, por favor, ao palco. Convido também a servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, especialista em saúde mental, aplicada ao setor público, Engie Miron. Retificando, Engie Miron. E também o diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. E para conduzir este painel, convidamos a pedagoga, professora universitária e responsável pelos cursos de Soft Skill do Sindplay, Maria Auxiliadora, mais conhecida como Amara. Esse é um debate essencial para compreender como transformar a NR1 em um instrumento efetivo de proteção à classe trabalhadora com protagonismo sindical. Convido os participantes a tomarem seus lugares e desejamos a todos vocês um excelente debate. Bom dia a todos, a todas. É uma honra, um privilégio estar aqui conduzindo esse painel junto com essas pessoas tão especiais. Esse painel nos convida a refletir um dos temas mais urgentes do mundo do trabalho contemporâneo, a saúde e a segurança dos trabalhadores, e o papel do sindicato nessa proteção de vida. A norma regulamentadora 1, especialmente a partir das suas atualizações, traz uma mudança importante de paradigma. Não se trata apenas de cumprir regras, trata-se de estrutura e estruturar um sistema de gestão de riscos ocupacionais. E isso inclui de forma cada vez mais evidente os riscos psicossociais. Estamos falando de um cenário em que o trabalho adoece. Adoece o corpo, mas também adoece a mente. Eu até diria que é o contrário. Adoece a mente e depois adoece o corpo. Isso se expressa de forma ainda mais intensa em determinados ambientes, como o setor público, onde convivem pressão institucional, sobrecarga, metas difusas, conflitos organizacionais e, muitas vezes, práticas de assédio moral que se neutralizam no cotidiano. O sofrimento psíquico no trabalho deixou de ser exceção, infelizmente. Ele é estrutural e precisa ser enfrentado como tal. A pergunta que orienta esse painel, senhores painelistas, é como transformar a NR1 em um instrumento real de proteção à saúde física e mental dos trabalhadores. E mais, como o movimento sindical pode intervir diante do avanço, do adoecimento e das práticas de assédio no ambiente de trabalho. Para esse debate, vamos contar com a presença do Patrick Maia Merizio, Engie Miron e o Alexandre Scarpelli. Para a gente organizar o painel, vamos ter 2 momentos. No primeiro, cada convidado terá entre 15 e 20 minutos para fazer as suas exposições, e, na sequência, a gente fará perguntas para aprofundar o debate. A primeira exposição, então, eu convido o Dr. Patrick Maia Merizio
para iniciar a sua exposição. Obrigada, doutor Patrício. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Bem? Então, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder conversar desse tema tão relevante e tão atual, né? A norma regulamentadora 1, em tese, entra em plena vigência daqui a mais ou menos de 2 semanas, porque é no dia 26 de maio, se não me falha a memória, né? Ela já deveria ter, inclusive, entrado em vigência. Ela já estaria, no ano passado, entrando em vigência, mas foi dado ainda um prazo a mais de 1 ano para ela entrar em vigência agora, em maio de 2026. Né? Então, o que acontece? Por que esse tema é tão relevante? É difícil, né, falar assim em pouco tempo sobre esse tema. Mas os dados, né, não cabe aqui ficar trazendo todos os dados, mas a gente vê hoje em dia, pelos próprios afastamentos da Previdência Social, que os transtornos, as doenças mentais vão se tornando o principal elemento de afastamento de doença dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? O que outrora era os riscos físicos, químicos, biológicos, que ainda são muito importantes e ainda acontecem muito, mas os dados são exponenciais. Né? Às vezes, de um ano para o outro, aumenta 20% essa quantidade de doenças e transtornos mentais. Às vezes, em 2, 3, 4 anos, dobra, né, a quantidade de doenças. E a gente não vê uma desaceleração ou, ainda muito melhor, uma reversão desse quadro. Né? O trabalho não existe para adoecer ninguém. Mas, infelizmente, né, o Brasil tem uma tradição, né, de pouco cuidado com a saúde, com o meio ambiente. Né? A própria CLT, na forma como originalmente é feita, traz pouco espaço para a parte de saúde e segurança do trabalho. Né? A CLT, na sua origem, lá em 1943. Depois, na década de 60, na década de 70, começa a haver um movimento muito forte dentro do governo, mas também muito por causa de vários sindicatos, inclusive vários aqui também do estado de São Paulo, trazendo essa questão do meio ambiente do trabalho. Né? E, de uns tempos para cá, surge essa urgência da questão da doença mental, da questão da saúde mental. E como isso pode ser enfrentado? Temos a NR1, mas é importante destacar também, até agora que a NR1 está meio sob ataque, então uma confederação sindical da categoria econômica, inclusive, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade da NR1, por mais absurdo que pareça, mas existe essa ação no Supremo Tribunal Federal. E, recentemente, creio que nessa semana, a Fiesp anunciou a entrada de uma ação na Justiça Federal também para afastar a NR1. Né? Então, a NR1 está meio sob ataque, não se sabe ainda como a Justiça vai decidir e a gente não tem como dar garantia nenhuma de como a Justiça vai decidir sobre isso. Um lado que me parece positivo é que haviam rumores de que o governo poderia adiar a vigência da NR1. Isso me parece hoje bem improvável. Né? Me parece que o Estado brasileiro vai cumprir a sua obrigação. Porque o que eu gostaria de destacar com vocês é que a NR1 trouxe isso, mas isso já é uma obrigação que existe de há muito tempo. Não é algo que surgiu agora. Né? Então, nós temos tratados internacionais de direitos humanos, no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que já falam da saúde mental, que já trazem a obrigação do Estado elaborar uma política pública voltada para a saúde de uma forma plena. Né? Essa Convenção 155 da OIT já tem décadas. Né? Temos outras convenções da OIT mais recentes que também trazem essa mesma obrigação, a Convenção 187, a Convenção 190, que traz também a questão do assédio, da discriminação. Temos outras leis no Brasil que falam também da questão da saúde mental, principalmente a Lei 8.080, de 1990, né, já é uma lei de mais de 3 décadas, que é a Lei da Saúde, e fala da saúde pública, e traz a questão da saúde mental. Então, se a gente for olhar bem, a NR1 ela já vem muito atrasada. Né? Não é uma coisa inovadora. Ela já deveria ter acontecido há muito tempo, mas veio agora.
Então, o Estado, pelo menos em parte, cumpre com a sua obrigação de regulamentar isso. E regulamenta através de uma ANR, cujo processo de elaboração, inclusive, traz a participação também dos sindicatos, né? Então, os sindicatos participam lá do processo deliberativo e têm, inclusive, poder de voto para surgir uma norma regulamentadora. Inclusive, quando se fala, né, num dos jabutis, estava até vendo aqui a questão do fim da escala 6x1, e se fala em um dos jabutis, né, rumores também, mais uma vez, a gente não tem como saber com absoluta certeza de nada, mas houve já uma manifestação de uma frente parlamentar no sentido de acabar com esse poder, né, de participação dos sindicatos nas NRs, ou seja, as NRs ficariam totalmente sob o controle do Congresso Nacional. Seria uma espécie de compensação que alguns entes econômicos pretendem por conta do fim da escala 6x1. É uma situação meio complicada, né, que surge a partir desse cenário, mas foi colocado pela frente parlamentar, salvo engano, do empreendedorismo, né? Então, o que acontece? Se eu violar o tempo, vocês me avisem, por favor. Tá? Então, assim, o que acontece, né, para a gente buscar essa questão da proteção da saúde mental? Na verdade, né, surge um novo risco, que é o chamado risco psicossocial. Então, tínhamos outrora apenas os chamados riscos físicos, químicos e biológicos como reconhecidos, e aí passamos a reconhecer dois riscos que são muito coligados, que são o risco ergonômico e o psicossocial, né? Inclusive, a questão ergonômica, né, principalmente a ergonomia não só de transporte, de materiais, que já é importante, né, mas a ergonomia cognitiva está muito ligado também com a questão psicossocial, né? Inclusive, muitas empresas, né, dizem que não tem tempo de se adaptar para a questão do psicossocial. Uma vez eu estive num evento empresarial, aí eu perguntei como eles estavam na questão ergonômica, principalmente na questão ergonômica cognitiva. Porque se estivessem bem nessa área, que já existe há muito tempo, com certeza não haveria tanto protesto contra a NR1. E houve um grande silêncio quando eu trouxe essa questão, porque exatamente a questão ergonômica, que já é uma questão consolidada há muito tempo, não está bem nas empresas, né? Que aí temos até uma norma regulamentar específica, que eu acho até uma das melhores que temos das normas regulamentadoras, que é a norma regulamentadora 17. É uma das que, na minha opinião, foi melhor construída de todas as normas regulamentadoras. E resolvendo a parte ergonômica, já temos um bom caminho para a saúde mental, porque a ergonomia mexe com a jornada, com o ritmo de trabalho, com a organização. Porque o psicossocial, gente, o grande desafio que nós temos são as separações que nós fazemos de forma indevida. Às vezes a gente pensa, né, como se fossem caixinhas separadas. Tipo, temos aqui o mental, temos aqui o físico, como se fosse o motor de um carro, aí tem cada uma pecinha, e cada pecinha funciona de forma separada. Na verdade, as coisas são muito ligadas, né? Então, por exemplo, muitos problemas, né, que decorrem de um meio ambiente, por exemplo, de um risco químico indevido, como, por exemplo, exposição a amianto, a benzeno, a outros agentes indevidos, podem gerar também problemas mentais. E o problema mental decorrente da má organização do trabalho também pode levar a acidentes envolvendo elementos químicos, físicos e biológicos, né? Então, essa coisa da separação da mente, da alma, do corpo, é uma coisa que, hoje em dia, grandes cientistas, né, grandes estudos já mostram claramente que não é devido assim. Inclusive, um grande neurologista, filósofo também, o Antônio Damasio, né, ele chama atenção para o nosso corpo, a própria ideia de que só o cérebro exerceria essa questão da função mental. E ele chama atenção, inclusive, em muitos animais e no ser humano também, da relevância do sistema digestivo na função nervosa. E quando a gente passa por um aperto muito grande, né, que nos compromete na nossa psique, na nossa psicologia, com certeza a gente sente claramente no sistema digestivo, né? E até o formato do sistema digestivo lembra muito o formato também, até fisicamente, do sistema neurológico. Então, não tem uma separação. Você, para pensar o meio ambiente do trabalho, tem que pensar de forma global.
Então, está havendo uma propaganda, uma desvirtuação dessa questão do psicossocial. Quem tem um Instagram deve estar vendo 1000 propagandas de como cumprir a NR1. E muitas são até fake news e desinformação, né? Vendem assim uma coisa absurda, uma metodologia mágica, e aí você teria uma coisa que às vezes parece mais um automotivacional do que propriamente uma coisa que lida com o trabalho. Porque a questão principal é como organizar o trabalho. Aqui foi falado da jornada de trabalho, mas são as escalas, são as formas de trabalho, a transparência, né, nas condições de trabalho, a interação entre as pessoas no trabalho. Então, o trabalho não pode ser mais compreendido sob aquele critério manda, obedece. Hoje se espera do próprio trabalhador uma certa iniciativa para procurar a solução. Ora, para isso ele precisa o quê? De comunicação. Né? Ele não vai conseguir encontrar tudo sozinho nele. Então, cada vez mais o trabalho se torna o quê? Coletivo, uma responsabilidade coletiva. Ora, para essa responsabilidade ser coletiva, o trabalhador ele tem que participar mais do processo de trabalho, né? E aí temos essa dificuldade toda hoje, nesse momento, de muitas empresas até dizendo que não tem como cumprir a NR1, porque não tem uma espécie de um limite de tolerância, não tem uma metodologia objetiva, mais ou menos raciocinando como se fosse um risco físico, químico e biológico puro. Que aí você consegue ver lá o risco auditivo, você tem lá os decibéis, você tem todo um cálculo que você pode fazer. Mas a questão do psicossocial é diferente. Não é assim que você vai lidar. Então, daqui a pouquinho, você vai estabelecer uma escala. Olha, se o trabalhador for xingado até 5 vezes, tudo bem. Então, está liberado. Mas se ele for xingado 6 vezes, aí já se torna indevido. Você vai criar um esquema quantitativo? Não é assim o psicossocial. Então, começa a haver uma deturpação. Eu vejo nisso até um risco de banalização, né? Então, já ouvi notícias, por exemplo, de uma espécie de compensação que seria dada pela saúde mental, que seria o adicional de penosidade, né? Que até hoje não foi regulamentado, mas a gente sabe a tragédia que é, por exemplo, o adicional de insalubridade, que naturaliza a agressão à saúde do trabalhador, né? Por exemplo, às vezes agentes biológicos muito nocivos, e depois dá um pagamento ínfimo, né? Ao trabalhador, calculado, inclusive, sobre o salário mínimo, mas nem sobre o salário contratual do trabalhador. Então, é uma coisa que a tendência do nosso sistema é esse, né? E até os chamados limites de tolerância são absurdos, muitas das vezes, né? Porque o Brasil ainda se baseia, às vezes, em limites de tolerância lá para os agentes químico, físico e biológico, que já estão desatualizados há décadas em outros países. Né? E o organismo do trabalhador brasileiro, se na Europa o limite de tolerância é X, aqui não pode ser X mais 20. É o ser humano, é uma questão biológica. Né? Não vai ter diferença significativa no sentido de dizer que lá ele aguenta uma exposição a ruído menor do que aqui. Né? Então, temos muitos problemas para enfrentar nessa questão da NR1. E o interessante da NR1 é que ela está longe de ser uma norma revolucionária. Muito longe. Então, ela dá um poder de autogestão para a empresa. É a própria empresa que vai organizar o meio ambiente do trabalho, que vai estabelecer a sua metodologia, o seu plano de ação. Né? Dá pouco poder de participação do trabalhador nesse processo, que é lamentável na redação da NR1, e mesmo assim as empresas estão se recusando. Assim, se fosse uma norma difícil, poxa, vá lá. Né? Mas está se pedindo uma coisa muito simples. É uma coisa assim básica que está sendo pedido para as empresas se organizarem nesse processo. E mesmo assim, isso está sendo recusado. É lamentável, né? Porque isso mostra, inclusive, as nossas dificuldades. Aí não só falando na questão social, mas até na questão econômica, né? Das empresas não estarem bem no mercado internacional. Vocês vejam essa semana a própria notícia da atividade econômica mais produtiva, em tese, do Brasil, e não consegue colocar os seus produtos no mercado internacional porque não atende a questões sanitárias.
Mas ela consegue vender esses mesmos produtos no Brasil, não consegue? Então, o que a questão sanitária é, então? É uma questão conveniente? Não pode ser. É uma questão objetiva da saúde de todos nós, né? Nós, das crianças, dos idosos, dos trabalhadores, consumidores e de todos, né? Então, o desafio da NR1 é um desafio muito presente, porque não é só a NR1, era isso que eu queria destacar com vocês, né? É toda uma ordem jurídica, social, e o sindicato tem poder para isso, né? Para buscar essa proteção. É um desafio, né? Porque está se colocando num momento em que nós estamos, né? De estágios, às vezes, até de irreversibilidade, como a gente vê na questão, por exemplo, das mudanças climáticas. Você não devolve, muitas das vezes, para um trabalhador ou uma trabalhadora a lesão mental que ela teve, né? Então, você tem vários casos, por exemplo, de suicídio no trabalho, por causa dessa organização deficiente, né? E assim, vamos imaginar por um absurdo que não exista mais a NR1. A obrigação de proteger a saúde mental vai continuar existindo. Ela é independente da NR1. A NR1 é só uma das formas de operacionalizar essa proteção. E assim, a nossa lei, a nossa Constituição fala claramente, né, de interesses difusos e coletivos, e de forma exemplificativa. Ou seja, interesse. Não precisa nem estar positivado na lei. Então, assim, por exemplo, o próprio Ministério Público do Trabalho ele tem a obrigação de agir nesse sentido. Nós temos, inclusive, um projeto nacional, né, exatamente de enfrentamento, né, exatamente de proteção da saúde mental e buscando essas questões. Os sindicatos, da mesma forma, eles também têm essa legitimidade, inclusive judicial. Os sindicatos podem propor ações coletivas, ações civis públicas, ações individuais em defesa dos seus trabalhadores, da categoria, né? É um desafio gigantesco, né? Nessa organização sindical, eu sempre penso em alguns casos que você vê hoje em dia com a fragmentação do trabalho, né? Então, às vezes, dentro de uma empresa, pessoas trabalham no mesmo ambiente e tem 2 ou 3 categorias. Nos bancários, aí você tem vigilante, né? Eu me lembro de um caso bem interessante, que foi um assédio que era imposto tanto às bancárias quanto às vigilantes, mas só o sindicato dos bancários foi lá fazer uma ação em favor daquelas mulheres. Porque a mulher é uma vítima preferencial, né, nessa questão da saúde mental. Os dados também mostram isso. E a questão do assédio e da discriminação, para o homem é forte, muito forte, mas para a mulher talvez seja 2 ou 3 vezes mais forte. Como enfrentar essa questão, inclusive sexual, de gênero, né, de enfrentamento na saúde mental? Né? Porque a mulher ela é mais vítima por conta dessa questão hierárquica, né, homem e mulher, então ela não fica só como trabalhadora vulnerável, mas ela fica também como mulher vulnerada pelo menos mais uma vez, ou às vezes até 2 ou 3 vezes. E ainda conta com a questão familiar, que muitas das vezes ela também é mais vulnerável nesse ambiente familiar. Então, tudo se acumula. Como vai ser essa ação, inclusive, de proteção da mulher? Um dos depoimentos mais tristes que eu ouvi na minha vida, que envolvia todas essas questões, eu consegui ouvir uma trabalhadora, inclusive bancária, que tinha passado por todos os tipos de riscos, de violência, de assédio, de doenças, todas as doenças possíveis e imagináveis. Mas por quê? Por conta do trabalho. Mas como que você mensura essa doença? Porque, vejam, já é difícil para você mensurar o físico, o químico, o biológico. Como que você vai mensurar a doença, o transtorno mental? Né? Então, vai ser muitas das vezes simples para a empresa chegar e dizer, olha, né, na verdade, ela tem isso por um problema de família, ela tem isso por algum vício, ela tem isso por conta de algum problema em casa, algum problema sexual. E muitas das vezes tem mesmo. Mas vejam, a questão é olhar, né, eu acho que o grande desafio do sindicato e das outras instituições é olhar o trabalho. Porque o trabalho não precisa ser a única causa também. Existe uma coisa no direito que é com causa. Ou seja, podem entrar outros elementos? Podem.
Claro que pode. Pode entrar família, pode entrar algum vício. Hoje em dia temos os vícios até das bets, né? Mas o trabalho, ele tem o poder de produzir isso numa análise? Se ele tiver, ele deve ser analisado. E temos, assim, só por último, também uma questão que é interessante, que eu não vejo muitos advogados e sindicatos explorarem devidamente, que é o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Então, pelo nexo técnico epidemiológico previdenciário, já encerrando aqui, né? Já chegou aqui a linha vermelha. Mas, assim, pelo nexo técnico epidemiológico previdenciário, que está na Lei da Previdência, na Lei 8.213 de 1991, né, você consegue estipular, usando o critério fatorial da saúde, você consegue analisar qual é aquela profissão, né, que gera um risco de saúde mental. Então, tem certas profissões que tem, os bancários, o telemarketing, o pessoal que trabalha com a segurança, já tem essa previsão. Por que isso é importante? Porque aí, no momento de uma ação qualquer, o ônus passa a ser de quem? Do empregador, de provar que aquilo não agride a saúde, e não do trabalhador, que é muito mais difícil para ele cumprir com o ônus da prova. E essa questão do nexo técnico epidemiológico previdenciário é interessante também, porque foi legitimada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, peço desculpas por ter ultrapassado o tempo, mas é um tempo que, se deixar, a gente fica falando horas e horas e mais horas, e eu procurei trazer só uma gotinha, mas me coloco à disposição depois, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira fazer uma colocação. Muito obrigado. Obrigada, doutor Patrick. Colocações fundamentais, né, doutor Patrick? Até porque as pessoas têm percepções diferentes, são universos, então a mensuração de tudo isso é alguma coisa a ser ainda descortinada. Vamos, então, agora, na sequência, convidar a doutora Angie Miron, que vai fazer a sua explanação. Por favor. Olá, bom dia. Não almoçamos ainda. Eu sou Angie Miron, sou servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Trabalhei bons 15 anos minutando votos para desembargador sobre doença, acidente do trabalho, enfim, utilizando o nexo técnico epidemiológico. Sou mãe da Lavínia e da Cecília e tenho formação em Direito pela URGS, mas também em Sociologia. Eu fiz um mestrado em Sociologia e o meu campo de estudo são as relações de trabalho com o Estado. Tá? E todos esses anos trabalhando no tribunal, pouquíssimos foram os casos de doença e acidente do trabalho relacionado ao serviço público, né? A gente tem aí um gap muito grande e talvez aqui vocês também possam, né, dentro dessa percepção, entender que, além de ter sido retirado da Justiça do Trabalho essa competência, que são os juízes do trabalho, aqueles que realmente entendem das questões relativas à saúde e segurança do trabalhador de forma aprofundada, com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, a gente também tem esse gap no que diz respeito à legislação, também tem esse espaço, esse vazio. Conversando muito durante esses anos com a Clarice, que é da FEMERGS, a gente tem já uns 4 anos acompanhado todo esse movimento sindical dos servidores públicos municipais e também estaduais. Eu queria saber aqui quantos servidores públicos nós temos. Certo. E bastante gente, né? Ontem também, acho que ontem era mais expressivo até. Então, a minha fala hoje vai ser direcionada para o serviço público e a saúde mental no serviço público. Não sei se os slides estão aí disponíveis já. Está disponível o passador para ela? Estava esperando. Bom, a gente tem um pouquinho de tempo de fala, eu vou considerar agora, pode recomeçar, porque é bastante coisa que a gente tem para falar. Primeiro, que a gente verifica no serviço público é que, tal qual se dá na iniciativa privada, a gente tem uma precarização da mão de obra, do trabalho em si, e no serviço público, em especial, pela fragmentação da categoria, que são as diversas formas de contratar pela administração pública. Então, a administração pública, além de ser agora um contratante por meio de um contrato administrativo, uma relação por concurso estatutária, ele também, pela administração pública indireta,
contrata pela CLT, né? E agora, com a queda do regime jurídico único, decisão recente do STF, tem a possibilidade, inclusive, de municípios e Estado decidirem pela contratação pela CLT. Isso é um retrocesso no sentido de proteção, mas, ao mesmo tempo, é uma discussão que eu não vou trazer aqui. Só quero que a gente tenha muito presente que o que eu acompanhei nesse tempo foi, além dessa precarização, perda salarial, do poder aquisitivo, o adoecimento da categoria. Tanto que desses dados, e aqui eu queria trazer para vocês antes uma reflexão sobre o que nós somos hoje no mundo, né? Então, como jurista e socióloga, a minha percepção é muito evidente de uma lógica racional, né, de uma racionalidade neoliberal. E, dentro dos meus estudos, em específico, na sociologia, eu estudei Dardot e Laval, que são sociólogos franceses, e que falam dessa lógica de concorrência em todas as esferas da vida, e que passa não só a determinar como a sociedade vai funcionar, mas também como o sujeito vai funcionar. Acaba colonizando as nossas subjetividades, a nossa forma de ser, pensar e agir. Essa ideia de que nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. E isso está dentro, está inserido agora na nossa persona, em como a gente se constitui, mas também em todas as nossas práticas no dia a dia, nas nossas relações de trabalho, na relação entre empregado e empregador, seja no público e no privado. Tanto que a pejotização, que é esse movimento que a gente vê crescente também, se dá em razão dessa lógica, né? Dessa autonomia que é vendida para nós, nesse estilo cartesiano, de que nós somos, então, que é uma lógica muito, né, do homem branco, europeu, e como tudo isso se estrutura, e que acaba excluindo outros saberes, outras culturas e outras formas de ser. Como nós vemos aqui, nós somos múltiplos, né? São realidades distintas, e, a partir daí, a gente tem que entender que a legislação ela também tem que abarcar tudo isso. E Joaquim Herrera Flores, que é um grande pensador, eu chamo ele assim, porque ele criou a teoria crítica dos direitos humanos e traz essa percepção de que a gente não pode categorizar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, como o procurador disse aqui, eles têm que ser alcançados a todos de forma irrestrita, e nós temos que considerar o direito do trabalho como um direito fundamental, assim a ser alcançado. Bom, os próximos 3 slides trazem qual é a minha revolta, e, inclusive, o meu motivo de fala com a Clarice há muito tempo sobre esse tema. Tá? O primeiro deles, o mesmo Estado que protege e legisla, proibindo o assédio moral, regulamentando rigorosas normas de saúde, né? Nem tão rigorosas assim, poderiam ser mais, tão facinhas. Ratifica convenções internacionais, ele é o mesmo que vai para o seu próprio servidor público recusar proteções, assediar ativamente por meio de hierarquias, né, formas de estruturação da sua estruturação, e que vai perpetuar essas estruturas diárias de violência institucional. Bom, mas e aí? A gente está demorando já para encontrar uma solução para isso no serviço público. E aí, outra indignação grande minha aí, que são os dados. Eu trouxe os dados. Sociólogo que é bom gosta dos dados. Então, o que a gente teve? Em 2024, a gente teve já o primeiro recorde de afastamentos por motivo de transtornos mentais no INSS. Foram 472 mil afastamentos temporários. Entre 2021 e 2024, os afastamentos por burnout, vocês podem não saber o que é compliance, mas burnout você sabe, né? Não é verdade? Então, tá. Então, o burnout é o esgotamento, tá? Que, inclusive, agora tem CID específica, foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho como uma das possibilidades de afastamento, né? Reconhecimento, então, da condição de doença. Como o doutor falou aqui, não precisa ser o trabalho a única causa, né? O burnout também traz essa possibilidade de concausalidade, que tu vai examinar. As pessoas também não são caixinhas, né? A gente não é fragmentado, é uma coisa só. Então, o trabalho ele pode contribuir ou agravar essa condição de saúde, tá? Então, em 2025, a gente teve 546 mil auxílios por transtornos mentais, novo recorde. E eu acho que isso vai continuar. E o que é pior? A administração pública é campeã por esses afastamentos. Tá? Então, esse é o dado.
E a simetria, né, gente? O Estado se beneficia da mão de obra do trabalhador. Ele vai lá, ele contrata. E ele trata esse trabalhador de forma distinta, trabalho a trabalho. A gente vai ter o empregado público seletista, por exemplo, da Caixa, dos Correios, da Petrobras, com a regência pela CLT, com a aplicação das NRs. A NR, vocês sabem o que é, né? São as normas regulamentadoras, que são aquelas que vão prever, então, as questões, vão regular a questão de saúde e segurança no trabalho. Tá? E a CIPA, né, que prevista na CLT, vem de forma obrigatória, então, para as empresas públicas já há muito tempo, para a administração indireta. O servidor estatutário não tem mais essa proteção. Ele é regido por estatuto e a gente tem uma grande discussão sobre isso que eu já vou conversar com vocês, que é a DPF 1068. Mas, como a gente já ouviu aqui também, o artigo 6º da Constituição Federal, ele vai dizer que o direito à saúde é um direito de todos. Assim, diante desses motivos da indignação, não bastasse todas as minhas atividades como mãe, servidora, professora de Direito do Trabalho, né? Enfim, eu resolvi trazer arquitetura aqui para vocês da saúde mental do trabalhador. A gente tem a Convenção 190, que foi ratificada agora em 2023. Essa convenção, né, ela, como a 151, que a gente vai assinar agora, se Deus quiser, vai ratificar e vai estar aí logo, né, a nossa expectativa, ela vai ser um alicerce internacional já, como uma ferramenta já de proteção ao trabalhador no que diz respeito ao assédio. Então, ela já pode ser imediatamente aplicada na administração pública, já pode ser exigida essa observância. A gente sabe que dentro dos canais todos, eu que trabalho no judiciário, eu vejo o CNJ trabalhando em relação às questões de política do assédio, né? A gente vê isso acontecendo de uma forma até bem significativa. Então, como disse o doutor aqui, se tiver que cumprir agora uma NR nesse sentido, não vai ter problema nenhum, já vai estar estruturado. Então, é mais uma regulamentação, né? Então, aqui a gente tem a violência e o assédio, né, como incompatíveis com a condição de trabalho decente, independentemente do regime jurídico. Então, aqui a gente já teria uma obrigatoriedade de observância para todos os servidores, né? Sejam eles estatutários ou seletistas. E a gente teve a recente alteração da CIPA, que agora é CIPA-A, né? Pela Lei 14.457, que é a lei do programa Empresa e Mais Mulheres, que alterou a CLT. A CIPA antes, então, tinha um foco bem burocrático, né? Mais de atas e resolver, enfim. Como vocês conhecem a CIPA, e eu acredito que aqui a grande maioria conheça, no serviço público, ela não acontece. Por quê? Porque ela é uma previsão da CLT, como a gente viu. Muitas prefeituras, muitos estados ainda não têm uma CIPA. Aliás, a grande minoria tem uma CIPA, né? A maioria dos estados e municípios não tem. E com essa lei, então, a gente teve essa propulsão de trazer, de certa forma, já essa Convenção 190 para dentro da CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ela passa a ter o assédio no final da sigla, né, da sigla, e ela passa a ser responsável também por essa prevenção. Tá? E a atuação da CIPA, que a gente já conhece, uma atuação preventiva, identificar possíveis riscos antes que eles causem acidentes, né? Os relatórios, as auditorias, enfim. E aí nós temos a nova NR5, né? As alterações da NR5, que traz, dentre essas outras aqui, a mais importante para nós, para o nosso raciocínio aqui, que é a articulação com outras normas regulamentadoras. Então, a CIPA, além de todas as questões de saúde e segurança que ela já estava acostumada a lidar com, ela também vai ter que lidar com a NR1 agora, e as questões dos danos psicossociais, porque saúde mental, doença mental, se equipara, quando, né, verificadas as condições, o nexo de causalidade, enfim, há uma doença do trabalho. Então, a gente vai ter esse dever de mapear o legal e o invisível. Tá? Os fatores, então, de ambiente de trabalho vão ter que passar a fazer parte do PGR, né, que vocês já sabem, é o Programa de Riscos,
E as empresas, em geral, e aqui também o setor público, vão ter que passar a identificar esses riscos psicossociais, como o doutor aqui já falou. Mas por qual razão, então, dentro dessa arquitetura que a gente está construindo aqui, a gente vai concretar a CIPA e a NR1 a partir da NR5 e a Convenção 190? Vamos ver se a gente chega num raciocínio legal aqui. No serviço público, quais são os nossos riscos psicossociais mais efetivos? Sobrecarga de trabalho, com recursos insuficientes, pressão por resultado, falta de reconhecimento, relações interpessoais conflituosas, assédio moral, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar que agora a gente precisa não só de um EPI de segurança física, né? Com relação aos fatores químicos, né? As questões que dizem respeito ao risco físico em geral, né? O capacete, o cinto de segurança, enfim, as questões de ergonomia, não só isso. A gente precisa agora de equipamentos de proteção individual e coletivo, pode ser coletivo, mental. E, para isso, a gente vai ter que, então, verificados esses riscos psicossociais, encontrar formas de criar escudo cognitivo protetivo, barreira psicossocial. E como a gente faz isso? Identificando um fator, um risco, por exemplo, jornada de trabalho extensa. A própria ideia do 6x1, 5x2, agora a gente lutar pelo 5x2, já vem dentro de uma redução de um risco psicossocial, né? Porque eu sempre digo, eu como mãe, eu não tenho dia de descanso. Se eu trabalhar 6 dias, o 7º vai ser para cuidar da casa. Então, não existe descanso nessa ideia. E o risco psicossocial, uma vez identificado aí, a gente vai ter, então, como criar políticas dentro da empresa, e não precisa esperar que o governo venha e aprove. A própria empresa, como vocês já sabem, pode criar esse EPI, ver que esse é um risco que está adoecendo, que é um fator, e então criar medidas. E como estruturar e justificar a observância das NRs no serviço público? Gente, está aqui para encerrar, mas eu vou demorar mais um pouquinho. Bom, a ADPF 1068, tá, no STF, vocês já devem saber, ela trata da questão da observância ou não das NRs no serviço público. Tá? É uma ação que vem do Estado do Espírito Santo, e até vou me permitir aqui uma parte, porque aqui tem um tema de casa, para o neto, inclusive. A gente tem uma condição política bem interessante aqui. A relatoria dessa DPF é do Dino, do ministro Dino. E a gente tem também, além de... enfim... Deixa eu só voltar. Deixa eu ver se eu não consigo voltar. Foi o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo que instaurou o procedimento ajuizando ações civis públicas para exigir do Estado o cumprimento das NRs. E aí a gente vem, a competência do Ministério Público do Trabalho para a ação civil pública que exige a observância da saúde e segurança do trabalhador. Tá? Então, através disso, a gente teve o Estado do Espírito Santo que entrou, então, ajuizou essa DPF, questionando exatamente se os municípios, o Estado, eles deveriam observar essas normas dentro da sua estrutura. Tá? E aí a gente tem essa realidade aqui. A tese do relator, aparentemente, é no sentido de que elas são aplicáveis. Então, NRs aplicáveis, tá? Que se dá de forma automática e que a competência, então, para dirimir as questões que decorrerem da não observância dessas NRs seriam da Justiça do Trabalho, o que reforça aqui, inclusive, a ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho nesses casos de saúde e segurança da proteção do servidor público. E a tese de divergência que a gente tem aqui é do ministro Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, no sentido de que o estatuto próprio é regra e que as NRs vão entrar como um parâmetro subsidiário, que não teria uma aplicação imediata, o que acaba afastando a obrigatoriedade de criação de uma estrutura dentro desses estados e municípios para implementar essas NRs. Qual seria essa estrutura? Tá, o nosso tema de casa qual é?
urgentemente uma audiência pública no STF, porque ainda não tivemos uma audiência pública no STF para debater as questões da NR no serviço público. Tá? Então, não vamos aguardar o trânsito em julgado, de qualquer forma. Com o trânsito julgado ou não, a gente vai partir para outras possibilidades. E a gente já vê isso acontecer. Tá? O conjunto normativo constitucional, então, que protege os servidores, ele já nos dá a garantia de outras medidas. Quais seriam elas? No município de São Paulo, desde 2001, pela Lei 13.174, existe a previsão de CIPA. Vocês conhecem a CIPA de São Paulo, do Estado de São Paulo? É para servidores, é total. E eles têm o COGES, que é um sistema, inclusive, que mapeou que 43% dos dias de afastamento na prefeitura em 2022 derivaram de transtornos mentais. Olha que legal. Dentro do Serviço Público Municipal de São Paulo, a gente já tem uma CIPA constituída desde 2001, e isso não é replicado para os outros estados, o que demonstra que a gente já tem essa ferramenta, que a gente não precisa de uma decisão do STF. Tá? E o município de São Paulo ainda traz a criação da Rede Somos, dentro da CIPA, que é um núcleo de orientação e proteção em saúde mental. Tá? E a outra medida que eu acho muito interessante é que a participação da CIPA conta pontos para a progressão funcional. Ou seja, é toda uma legislação elaborada e que vocês, né, como sindicato, podem propor, exigir nos municípios, exigir, mesmo numa estrutura estatal, a criação desses modelos, como, por exemplo, a CIPA aqui de São Paulo. E agora, o que ontem o Feijó deu o spoiler da minha palestra, para encerrar, que é a CISP. Tá? O que é a CISP? Com a portaria, agora, de abril de 2026, a 13.410, foi instituída essa Comissão Interna de Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público em todo o Poder Executivo Federal. Não alcança Legislativo e Judiciário. Tá? Aqui a gente tem uma estrutura, né, que vai ter mandatos de 2 anos. É uma estrutura paritária, composição com 50% de indicados pela administração e 50% eleito pelos servidores. Ó, uma estrutura de CIPA dentro da administração pública. Um nome um pouquinho diferente, mas as atividades são bem próximas. Né? Claro que aqui não vem inseridas ANRs ainda, mas a gente sabe que essa implementação se dá por legislação, se dá por uma vontade política de fazer acontecer. E vontade de política, a gente tem que correr atrás dela. Né? Por fim, a CISP, então, ela é composta de forma paritária, tem caráter permanente e tem por finalidade a prevenção, promoção da saúde, a segurança, a qualidade de vida do trabalhador e a melhoria contínua. Tá? Então, ela vai ser como um radar. E esse é o papel que a CIPA e a CISP vai ter no geral. Ela vai ser um radar para fazer um mapeamento ativo, né? Deixar de ser apenas burocrática, assinatura de ata, 3 pessoas conversando sobre o nada, para trazer ações efetivas de saúde e segurança. Vai fazer a recepção e acolhimento, vai ser o canal de denúncia que a doutora Marisa falou aqui hoje de manhã, que a gente ouviu do compliance, vai ser já esse canal, que com sigilo vai fazer, então, né, o encaminhamento sem retaliação dessa denúncia. A gente sabe que isso é difícil, mas a gente tem que seguir tentando. Né? E, por fim, essa varredura, né, que diz respeito à intervenção estrutural, propondo soluções técnicas à alta gestão, né? Propondo um regimento interno diferenciado, propondo uma legislação que traga essa proteção. Tá? E aqui a gente pode, então, replicar esse modelo da CISP. Né? Ela pode ser replicada para os estados, né, para os municípios e também para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. Né? Por quê? Porque a gente tem essa lacuna legislativa de muito tempo de ausência de proteção efetiva da saúde e segurança dos servidores públicos. Então, aqui eu queria trazer só essa reflexão, que não serve só para o setor privado. Né? A cada R$1 investido em programas em programas estruturados de saúde mental, os estudos indicam que há um retorno de até 4 em produtividade. Então, aqui, além
disso, a gente vai ter uma redução de até 40% na rotatividade. E aí, voltando à nossa primeira racionalidade neoliberal que a gente falou, nosso primeiro raciocínio aqui, se nós já temos uma realidade de tratar o Estado como empresa, com metas para a gente cumprir, né, numa estrutura que traz para o Estado uma intervenção de como tudo deve funcionar, ou seja, um papel maior do Estado, não no sentido protetivo, mas nesse sentido concorrencial, a gente tem que pensar em trazer esse discurso para se apropriar dessas exigências, para que o próprio Estado passe, então, a se responsabilizar por essa mão de obra e pela saúde dessa mão de obra de que ele se beneficia. Tá? E está na hora da gente, então, se apropriar dessa mão invisível que o capital tem em relação às nossas estruturas, inclusive cognitivas pessoais, né, de enfrentamento e de achar que todos os dias nós estamos sozinhos para, dentro de uma coletividade, garantir direitos. E aqui está um presentinho para vocês, que é para vocês poderem levar para dentro das suas estruturas, em especial para os municípios e para as câmaras, um documento com uma ideia de projeto de lei para as câmaras, mas também de documentos e uma proposta que vocês podem levar para o Poder Judiciário, que vocês estão vinculados, né? Que é uma regulamentação da CIPA nas prefeituras municipais, mas também em outros órgãos. Aí eu posso passar por e-mail para vocês, se vocês tiverem interesse, esse material, porque isso já está pronto, né? Já fica pronto para vocês. Aqui está o meu Instagram, que vocês acham mais fácil. Peçam por lá, a Trabalhista, e eu encaminho esse material para vocês. Desculpa eu demorar, mas é que não tinha como eu não fazer todo esse raciocínio para chegar aqui e entregar esse material, que é quase uma tese, né? Eu acho que eu vou fazer o doutorado em cima desse pedido de vocês de falar sobre a CISP, tá? Muito obrigada e passo a palavra aqui. Doutora Angie. Muito obrigada aí por toda a sua explanação, por essa abordagem fantástica e completa. Passamos um pouquinho do tempo, mas valeu muito a pena. Muito obrigada, doutora Angie. Agora, para fechar o nosso bloco, a gente vai ouvir o Alexandre Scarpelli. Alexandre, à vontade. Bem, obrigado. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande poder vir falar um pouquinho aqui do tema bastante atual, né? A norma regulamentadora 1, os fatores de risco psicossociais. Eu estou na missão ingrata de estar diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, né? Então, sou um auditor fiscal do trabalho e, atualmente, diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, e estou com essa missão ingrata de segurar com todas as forças e com todo o apoio possível essas investidas que estamos tomando aí para poder prorrogar ainda mais um prazo de uma situação dos riscos psicossociais, que o entendimento nosso é de que isso já estava muito claro na legislação. A gente teve em 2022, alteramos a NR1. A NR1 passou a tratar o que antes era tratado pelo PCMSO e pelo PPRA, e a gente não tinha uma norma que me trouxesse um gerenciamento de riscos ocupacionais, que é uma abordagem mais moderna mundial, em relação aos fatores de risco nos ambientes de trabalho, para que eu dê um tratamento, para que eu estabeleça medidas de controle para poder colocar o trabalho em níveis aceitáveis de risco. O risco sempre vai existir, né? Todos os trabalhos adoecem, todos os trabalhos nos submetem a risco, mas a gente tem que levar isso para níveis aceitáveis. E o gerenciamento de riscos ocupacionais trata, né, isso dessa maneira. É uma forma de você fazer o gerenciamento. Antes, quando a gente tinha um PPRA, eu estabelecia medidas de controle e esquecia aquilo ali. Era justamente um documento para apresentar para a fiscalização, para ser apresentado na Justiça do Trabalho, para poder tentar criar uma mínima justificativa do porquê o acidente aconteceu, porquê o adoecimento aconteceu. E quando eu trago isso para a lógica de gerenciamento de riscos ocupacionais, eu estou trazendo para dentro de uma lógica de processo,
de melhoria contínua, de observação, de adaptação, né? Então, quando a gente colocou a norma regulamentadora 01 lá em 2022, a gente já estava tratando de todos os riscos ocupacionais do ambiente de trabalho. Ora, então, os riscos psicossociais, o adoecimento mental já deveria estar ali dentro daquela lógica, né? A norma regulamentadora 1, ela se relaciona com as outras, ela se relaciona principalmente com a norma regulamentadora número 7, que é a que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é onde eu vou olhar as questões médicas, os atestados de saúde, né, como é que está o adoecimento dentro da minha empresa. Ela se relaciona com a norma regulamentadora 9, que era a antiga PPRA, que dá um tratamento e a metodologia necessária para eu fazer o enfrentamento dos riscos químicos, físicos e biológicos. E ela se relaciona com a NR17, que é onde eu vou ter o enfrentamento do risco psicossocial. Quando eu estou falando de ergonomia, a gente tem que abandonar na nossa cabeça a ideia de que ergonomia tem a ver com mobiliário, que tem a ver com o transporte de carga, que tem a ver com peso, tem a ver com movimentos repetitivos. É isso também, tá? Mas ergonomia, eu estou falando de adaptação do trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador e não o contrário. Não adaptar o trabalhador ao trabalho, mas eu tenho que adaptar o trabalho ao trabalhador. Eu tenho que fazer o gerenciamento disso para poder fazer com que o ambiente de trabalho esteja seguro, que o ambiente de trabalho esteja saudável e que todas essas nuances, ou seja, de riscos químicos, físicos e biológicos tratados de metodologia pela NR9, riscos ergonômicos, incluídos os psicossociais pela NR17, e os riscos de acidente, tratado por várias outras normas, como a 18, que trata da construção civil, como a 12, que trata de máquinas e equipamentos, como a 13, que trata de caldeiras e vasos de pressão. Então, é dessa maneira que as normas regulamentadoras funcionam. Muito bem lembrado pelo Dr. Patrick, não é invenção do poder público. A norma regulamentadora é tratada de maneira tripartite. O Brasil é exemplo mundial de como tratar a construção, a elaboração e a revisão das normas regulamentadoras. Dentro da bancada da CTPP, no qual eu tenho o prazer de ter os dois colegas aqui da bancada de trabalhadores, Maradona e Ivan, muito obrigado pelo convite aqui para poder participar com vocês aqui desse dia. Então, neste fórum de diálogo social, de construção coletiva tripartite das normas regulamentadoras e de como que a gente vai lidar com segurança e saúde do trabalhador, e aí trabalhador, não empregado, tá? Então, servidores públicos dentro, é uma defesa forte que precisamos fazer. As normas regulamentadoras se aplicam, sim, aos servidores públicos, né? E, no caso de a gente ter uma legislação mais específica, como é o caso da CISP, tudo bem, não tem problema, a gente afasta a NR5 e vamos tratar dentro da metodologia da CISP, que ficou muito boa. Ela trouxe para dentro do serviço público uma lógica de monitoramento, de mapa de riscos, e é por ali eu acho que a gente vai conseguir dar resposta, pelo menos para os servidores públicos federais. Como que eu faço para passar aqui? Obrigado. Então, para poder a gente ter mais clareza de como que todo esse processo da NR1 e dos riscos psicossociais eles funcionam, é processo. É o famoso PDCA, Plan, Do, Check, Act, planejar, fazer, monitorar e agir. Tá? Então, eu trago de duas maneiras diferentes, numa linha, mas eu gosto mais daquele dali, da direita, por quê? Porque é ciclo mesmo. Eu preciso fazer a identificação dos perigos no ambiente de trabalho, eu preciso avaliar esses riscos, eu preciso classificar os riscos, eu preciso implementar medidas de prevenção, acompanhar, avaliar e melhorar, né? Planejar, fazer, aqui no implementar medidas de controle, monitorar, que é o check, né? E o agir, avaliar e melhorar o desempenho. É isso aqui que a gente está pedindo das empresas, inclusive para os riscos psicossociais. O problema é complexo, mas essa gestão de riscos psicossociais ela pode ser muito simples. Agora, nesse momento, ninguém está pedindo das empresas que resolvam os riscos psicossociais
Ora, as empresas não resolveram ainda os riscos químicos, que tem décadas que estão colocados, elas não resolveram o risco de ruído, que tem décadas que estão colocados para as empresas enfrentarem isso. E não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver os problemas dos riscos psicossociais. Mas o enfrentamento precisa acontecer já. O momento de fazer o enfrentamento desses riscos no ambiente de trabalho é agora. Tá? Então, o PDCA ele tem que ser encarado também pelas empresas como um risco de produtividade. Nenhuma empresa, do ponto de vista econômico, quer que seus trabalhadores estejam sendo afastados do ambiente de trabalho por conta de adoecimento mental. Gente, adoecimento mental não é torção de pé, não é um corte na mão, que em 15 dias o trabalhador volta. O trabalhador fica 6 meses, 1 ano, 2 anos afastado do ambiente de trabalho por conta de adoecimento mental. É muito sério. Os números eu vou trazer aqui mais para frente, mas já como colocado pela professora Ange, a gente já está falando em 500 mil afastamentos de adoecimento mental no ano de 2025, é um recorde absurdo, né? A atualização da NR1, então, trouxe de maneira mais explícita, ou seja, isso já estava dado desde a NR1 lá de 2022, implementação em 2023. Isso foi colocado de maneira expressa para poder deixar claro, porque nos parecia assim, olha, não tem clareza de que o risco psicossocial está embutido aí. Colocamos isso, já demos mais 1 ano de prazo e, novamente, estamos tomando investidas, né? Então, no departamento, por exemplo, eu tenho respondido mais de 100 ofícios por semana, solicitando a prorrogação do risco psicossocial. E aí eu já tenho o meu modelo de resposta padrão, dizendo que não faz o menor sentido a gente adiar e empurrar esse problema para o futuro. Outra coisa, não se trata de um programa de saúde mental do trabalhador. É um programa de prevenção da ocorrência dos adoecimentos mentais dentro do ambiente de trabalho. Não é proibido eu estabelecer para os meus trabalhadores algum tipo de assistência, um psicólogo que esteja à disposição. Ninguém está proibindo isso, mas não é isso que a gente quer. Eu não quero que ele adoeça, eu não quero que ele vá procurar a ajuda do psicólogo, eu tenho que intervir na etapa de prevenção no ambiente de trabalho. É simplesmente, então, a combinação da NR1 com a NR17. AEP, Análise Ergonômica Preliminar, ou AET, Avaliação Ergonômica de Trabalho. Já vou chegar lá, tá? Alguns números aqui. OIT soltou um relatório agora no dia 29 de abril, tive a oportunidade de estar no lançamento desse relatório do OIT, falando em 840 mil mortes anuais devido a doenças cardiovasculares e perturbações mentais associadas. Tá? Então, quando eu estou falando de saúde mental, eu não estou falando só do adoecimento de depressão, burnout e estresse, eu estou falando de doenças cardiovasculares também, eu estou falando de outras doenças que podem estar sendo desencadeadas pelo adoecimento mental. E um dado assustador, são 45 milhões de anos de vida, ajustado num método de cálculo que a OIT se utiliza. Por quê? Porque quando eu tenho um trabalhador que morre, eu tenho que ter um multiplicador para o número de anos de vida perdidos daquele trabalhador. Tá? E quando ele tem um afastamento, eu tenho que dar os multiplicadores. Nessas multiplicações, nós estamos falando de 45 milhões de anos de vida perdidos por ano no planeta, né? O dado mundial. Tá? E estamos falando de um impacto de 1,37% do PIB mundial. 1,37% do PIB brasileiro 2025 são 170 bilhões de reais. Tá? Então, se a gente não consegue convencer pela empatia de que tem pessoas sofrendo e de que tem pessoas morrendo, talvez a gente consiga convencer na lógica neoliberal capitalista de que isso custa 170 bilhões de reais por ano ao país. Tá? Então, é um problema que precisa ser enfrentado. Tá? Um dos pontos que eu quero trazer aqui também é a longa jornada de trabalho. E aqui eu faço coro com o Ministério do Trabalho, com as pessoas envolvidas e com os sindicatos brasileiros, não a escala 6x1. A escala 6x1 adoece os trabalhadores. Então, precisamos lutar pela escala 6x1, não só pela ótica da dignidade do trabalhador, do descanso e do direito do convívio familiar, mas é pelo não adoecimento desse trabalhador também.
15% dos adultos convivem com algum tipo de transtorno ou sofrimento mental. Tá? Então, isso também 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por depressão, ansiedade e outros adoecimentos mentais. O que é o risco psicossocial no ambiente de trabalho? O ambiente psicossocial de trabalho são os componentes de trabalho, são as interações dentro do meu ambiente de trabalho. Como que as tarefas são organizadas e concebidas, como que o trabalho é distribuído, como que ele é organizado, como é que são as metas, como é que é a carga de trabalho distribuída para cada um dos trabalhadores, como é que são os procedimentos de trabalho, quais são as ferramentas de trabalho colocadas à disposição desses trabalhadores, como que o trabalhador se relaciona com a ferramenta, como o trabalhador se relaciona com o chefe, como que o trabalhador se relaciona com os subordinados, como que o trabalhador se relaciona de maneira horizontal com os colegas de trabalho e como que esse trabalho é organizado dentro daquele ambiente. Isso é o enfrentamento do risco psicossocial. Tá? Não é pagar psicólogo, não é dar pílula motivacional, não é nada similar com autoajuda e não existe fórmula milagrosa. Tá? Outra coisa que nós estamos combatendo dentro do Ministério do Trabalho é não existe milagre para o enfrentamento do risco psicossocial. Ele é processo, ele é feito ao longo do tempo, ele depende de monitoramento, ele depende de escuta ativa dos trabalhadores. Tá? Então, organização, trago aqui também as questões então, das dores osteomusculares relacionadas ao trabalho, também piora do desempenho. Trabalhador com adoecimento mental também está mais suscetível à ocorrência de acidentes de trabalho com esse trabalhador. Tá? Excesso de demanda, jornadas longas, baixa autonomia, o trabalhador tem que ter autonomia para decidir minimamente, dentro de um processo de trabalho seguro, como é que é a autonomia dele para escolher como é que ele vai desempenhar aquela tarefa da maneira mais confortável para ele. Tá? Suporte, assédio, violência, injustiça organizacional, aqui eu estou falando de discriminação, aqui eu estou falando de igualdade salarial, aqui eu estou falando de preconceitos em relação às mulheres, às pessoas com deficiência, às minorias, de todas as maneiras. E outra coisa que entra também no nosso radar é o trabalho isolado, o tal do home office. Quem já ficou de home office aqui durante muito tempo sabe como a solidão vai batendo na gente, e isso aconteceu comigo. Faltou pouquinho para adoecer, graças a Deus me chamaram para esse desafio de ser diretor do departamento, então, né, mas o home office estava me adoecendo. Então, isso tudo tem que estar dentro do radar da empresa. E quem conhece isso é a própria empresa, ela que tem que fazer esse enfrentamento. Vamos lá. GRO é isso. Então, a organização deve seguir a ordem do GRO, lembrando que GRO é gerenciamento de risco ocupacional, é o processo. Esqueçam o PGR. O PGR, documento, papel, aceita qualquer coisa. No papel, eu coloco o que eu quiser. Quando o auditor fiscal do trabalho, fazendo um trabalho focado em gerenciamento de riscos ocupacionais, ele está interessado no processo. Depois eu vou olhar o documento para ver se o documento está batendo minimamente com o que eu vi lá na realidade, com o que eu percebi nas entrevistas com os trabalhadores, com o que eu percebi nas entrevistas com gestores do ambiente de trabalho. Então, o importante é o processo, é o gerenciamento de risco. O papel aceita tudo, o papel é necessário, é claro, é obrigação legal, mas ele é obrigação legal acessória. O que a gente precisa é do gerenciamento feito dentro dos processos da empresa. Também vou estourar um pouquinho o meu tempo, mas vamos acelerando aqui. Fica tá? tranquilo. Já apareceu o encerrar aqui para a gente, para quem não está vendo. Olha aqui o risco psicossocial aqui, que a gente já bate uma ansiedade. Vou terminar logo, calma. Então, muito importante. Vamos lá. Então, a gestão não se resume ao documento, é o processo vivo. É o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Como que as coisas estão se organizando naquele ambiente, que vai me trazer uma noção se aquela empresa está enfrentando ou não está enfrentando o risco psicossocial. Documentos obrigatórios, AIP sempre obrigatória, tá? A análise ergonômica preliminar é fácil de ser feita, tá? É a observação do ambiente de trabalho, é entrevista, é conversar com os trabalhadores, entender como que cada um dos trabalhadores se relaciona com os processos de trabalho,
como que ele se relaciona com as metas que foram colocadas para ele, como que ele se relaciona com as ferramentas de trabalho. Não espere que um trabalhador que está entregando, por exemplo, um processo de logística ou de TI que está colocado para ele desenvolver o trabalho dele, um computador que não dá conta, um sistema operacional que não dá conta, e ele não vai adoecer dentro daquela maneira. Então, as ferramentas de trabalho, o que é colocado à disposição do trabalhador, também influencia nesse processo de gerenciamento de risco. Tá? Então, são os processos. A análise ergonômica preliminar é sempre obrigatória para todas as empresas, não interessa o tamanho dela. Se for pequenininha, análise ergonômica preliminar simplesinha. Se for empresa complexa, análise ergonômica preliminar complexa. Se, na complexidade daquela empresa, a análise ergonômica preliminar não deu conta de resolver os problemas, eu passo para a avaliação ergonômica de trabalho. Aí eu vou precisar de um ergonomista, eu vou precisar de uma pessoa especializada para poder me entregar esse documento. E isso tudo tem que integrar o gerenciamento de riscos ocupacionais e está registrado no programa de gerenciamento de risco. O programa de gerenciamento de risco é o local onde eu vou escrever aquilo que eu estou fazendo. Entendo, a obrigação acessória. A principal é o gerenciamento. Começar simples é legítimo. Agora que vai começar, que as empresas estão alegando que é muito difícil, que não tem como fazer, que o Ministério do Trabalho não está dizendo qual é a metodologia. Ora, as mesmas empresas que agradeceram ao Ministério do Trabalho, como o doutor Patrick colocou, que ficou solto, elas que escolhem a metodologia de trabalho para poder fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais, e agradeceram e aplaudiram. Por quê? Porque não, ficamos livres para escolher a metodologia que é mais aplicável ao meu tipo de processo, ao nível de complexidade da minha empresa. Agora, do risco psicossocial, estão nos cobrando a metodologia. Agora, nós estamos devolvendo na mesma resposta. Ora, a metodologia que vai ser aplicada por vocês vai depender do nível de complexidade dos processos de trabalho que vocês têm. Tá? Então, não vamos dizer qual é a metodologia, podemos até dizer, existem metodologias cientificamente reconhecidas para fazer isso daqui. É obrigatório usar uma dessas metodologias? Não é. Se a empresa quiser desenvolver a metodologia própria, mais aplicável para o processo de trabalho dela, ela que desenvolva. É mais complicado, vai ser mais oneroso, mas a depender da empresa, pode ser que ela queira fazer isso. Se não está disponível, as normas ISO trazem isso, metodologias científicas que estão dadas por aí trazem maneiras de eu fazer a análise ergonômica e de eu registrar isso na minha análise de risco, como é que isso vai funcionar dentro do meu gerenciamento de risco e dentro do meu PGR. Tá? Aqui, que eu acho que talvez a interface mais importante com o movimento sindical é escutar os trabalhadores. Esse aqui é, eu acho que a coisa mais importante para fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais relacionado ao risco psicossocial. Conversar com os trabalhadores. Os trabalhadores precisam participar de todas as etapas, das identificações dos perigos, da análise ergonômica, do acompanhamento do desempenho. Não adianta nada eu implementar medidas de controle e depois eu deixar elas ali abandonadas. Os trabalhadores precisam ter voz ativa nisso. E aí os sindicatos precisam ajudar os trabalhadores a entender esse processo e participar ativamente, quando possível, ou pelos acordos e convenções coletivas, estabelecer as obrigatoriedades, metodologias. Eu acho que dá para cada um, conhecendo os seus setores, saber o que é, onde que está apertando, para poder propor alguma coisa nos acordos e convenções coletivas. Como que eu caracterizo esses processos, né, dentro do ambiente de trabalho? Eu tenho algumas metodologias possíveis. A combinação de estratégias, então eu posso usar, por exemplo, uma pesquisa padronizada, cientificamente aceita, a observação. Se eu tenho um processo de trabalho que é muito simples, são poucos trabalhadores, a simples observação direta das condições de trabalho, um diálogo simples com o trabalhador, me traz a noção de onde que estão os gargalos, de onde que estão os problemas, aonde que o trabalhador está sentindo que é uma condição de estresse, é uma condição de pressão, uma condição que possa trazer o adoecimento. Tá? Oficinas, workshops. Então,
aqui são exemplos do que pode ser colocado, ou combinar um pouquinho de cada um desses daqui. Tá? Então, esses métodos estão disponíveis, cientificamente aceitos. Tá? O foco é identificar o perigo e adotar uma medida de controle. Então, eu identifico onde está o problema e, para aquele problema, eu proponho uma solução. E depois, eu avalio se aquela solução foi suficiente ou não. Como é que isso tudo funciona? Avaliação de risco, eu tenho que fazer essas gradações, né, de severidade com probabilidade. Quando eu falo assim, olha, eu tenho um risco do ambiente de trabalho, o risco de estresse. Qual que é a gravidade do risco de estresse ou de burnout? E eu classificaria quase todos eles como altos, porque por conta do tempo de afastamento desses trabalhadores. Então, se eu tenho uma gravidade alta para o adoecimento mental do trabalhador, onde que eu tenho que trabalhar para poder reduzir o risco? Na probabilidade. Eu tenho que dizer, olha, se o trabalhador adoece, é grave. O tempo de afastamento me justifica classificar ele como grave. Mas onde que eu mexo, então? Eu mexo na probabilidade. É grave, mas não pode acontecer. É a mesma coisa do trabalho em altura. Tá? Quando eu estou mexendo com o trabalho em altura, a minha única possibilidade de gradação de risco para trabalho em altura é morte. Caiu, vai morrer. Tá? E como é que pode trabalhar em altura? Ora, o risco é baixinho. A gente voa de avião, né? Que é coisa mais perigosa nesse mundo do que eu estar dentro de um tubo de alumínio a 800 km por hora, com a temperatura externa a 70 graus negativos, né? E a 14.000 sem oxigênio do lado de fora. Não cai, não tem problema. Por quê? É extremamente perigoso, com probabilidade. Por quê? Porque tem barreiras, eu tenho barreiras de controle para essa atividade. Tá? Então, eu estabeleço essas medidas de controle, registro isso tudo lá no meu PGR, e no plano de ação, tá? Então, a identificação, o PGR ele é formado pelo inventário de risco, onde eu faço toda essa avaliação de risco, e o meu plano de ação, que eu estou fazendo para poder mitigar o risco. E ali um exemplo da ISO 45002, para dizer que não tem metodologia, tem. Ali tem uma dada pela uma norma internacional 45002, que trata de gerenciamento de riscos. Tá? E o que eu faço com isso tudo aí? Né? Então, assim, sempre que eu estou identificando um risco no ambiente de trabalho, a primeira coisa que eu tento fazer é evitar ou eliminar esse fator de risco. Se eu consigo eliminar ou substituir, eu tiro aquilo da minha frente, eu não preciso nem passar para a etapa de avaliação. Tá? Eu eliminei, está eliminado, acabou, não tem problema. Tá? Se eu não consigo, eu trago ele para medidas de controle coletivo, que são as medidas de engenharia, as proteções coletivas. Mas, para os riscos psicossociais, a mais importante vai ser sempre essa daqui, tá? Na hierarquia das normas. São os fatores de organização do trabalho e as medidas administrativas. Tá? Então, existe hierarquia. Eu primeiro evito e tal. E o EPI é a última delas. Tá? Então, assim, o EPI é só quando não tem mais jeito. Só vou dar uma proteção auditiva para o meu trabalhador quando eu não consigo resolver o problema do ruído dentro do meu ambiente de trabalho. Se eu, durante uma fiscalização, encontro formas de aquele empregador eliminar a fonte de ruído de dentro do ambiente de trabalho, mas ele não fez isso, e para resolver o problema ele botou todo mundo trabalhando de proteção auditiva, ele vai tomar uma auto-infração. Né? Se eu for o fiscal, ele vai tomar uma auto-infração, porque ele não adotou a hierarquia dos meios de prevenção. Mais uma vez aqui, então, para ilustrar, a gente tem que fazer isso tudo, então, de maneira integrada com o PCMSO. Por quê? Porque também, se eu estou fazendo a gestão e eu não estou acompanhando o que está acontecendo com a saúde do trabalhador, eu perco a informação mais valiosa de todo esse processo, que é o adoecimento. Tá? Então, se o adoecimento acontece, um trabalhador se afastou, foi para a Previdência Social por conta de um adoecimento mental, opa, para tudo, vamos rever o processo desse setor onde ele estava. Tá? Então, essas coisas têm que andar de maneira combinadas. E, fechando aqui a apresentação, mais uma vez eu trago aqui o ciclo, né, de coisas que têm que ser feitas. Então, sinais de saúde, de fadiga, o controle dos processos, equipamentos e ferramentas, os incidentes e os quase acidentes, tá? Os adoecimentos, o absenteísmo. Olha, se eu tenho um setor, às vezes não está identificado, existe um estigma muito grande em relação... Né, os trabalhadores têm uma dificuldade muito grande de assumir e procurar o tratamento quando o adoecimento é mental. Tá? Então, antes dele procurar o tratamento e estar com o diagnóstico fechado, o primeiro sinal que acontece é absenteísmo, ele começa a faltar ao trabalho.
Tá? Então, isso tem que estar sendo monitorado. Tá? E, o mais importante, a revisão desses riscos e das medidas de controle que foram adotadas. Então, eu tenho que fazer com que esse processo esteja constantemente sendo monitorado, aperfeiçoado e melhorado. A mensagem que eu quero deixar aqui, e que seja levada, né, por vocês, o enfrentamento de risco psicossocial é urgente, precisa começar já, ele já deveria ter começado há muito tempo, estamos atrasados no enfrentamento desses riscos, mas nenhuma empresa vai ter solução milagrosa, a coisa não vai acontecer. Não é porque vai entrar no dia 26 agora, que no dia 27 os problemas vão estar resolvidos. É processo. Então, se as empresas começarem de maneira simples, mas identificando os problemas e adotando minimamente algumas medidas de controle e tiverem a responsabilidade, a disciplina de ir melhorando esses processos ao longo do tempo, a gente resolve esse problema dos riscos psicossociais também com o tempo. Também não vai ter milagre. Esses números vão cair gradativamente. E é esse o nosso objetivo. No site do Ministério do Trabalho, temos publicações importantes para isso. Talvez a publicação mais importante seja o Manual de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, incluindo os riscos psicossociais. E aqui eu tenho um guia de informações sobre riscos psicossociais, que é um guia mais prático do que fazer lá na empresa. O manual mais complexo, uma publicação mais robusta, aqui mais simples, mais tranquilo. O site do Ministério do Trabalho, está ali o link. Muito obrigado. Muito obrigada aí pelas suas contribuições. A administração, né, desses riscos psicossociais, como você trouxe muito bem, é uma questão de começar, né? E o pessoal quer adiar, porque acha que vai resolver do dia para a noite. Acho que a mensagem que eles trazem aqui para a gente é que é processo e que a gente não consegue subir a escada do 5º degrau para cima. A gente tem que começar pelo primeiro. Então, vamos começar, não é isso? Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a gente vai ter que abreviar um pouco a dinâmica, mas eu penso que as contribuições dos 3 foram assim incríveis, mas ainda acho que temos tempo para fazer alguma pergunta. Uma para cada um. Tá bem, uma provocação para cada um. Então, para o doutor Patrick. Doutor Patrick, quando falamos de NR1 e gestão de riscos, ainda vemos muita formalidade e pouca efetividade. O Ministério Público do Trabalho já trata o risco psicossocial, incluindo assédio e adoecimento mental, como risco ocupacional sujeito à responsabilização? Sim, e já existem, inclusive, investigações, né, inquéritos, em alguns casos até soluções dentro dos próprios inquéritos, né, a fala do Alexandre Scarpelli condiz muito, né, com essa questão da forma de resolver, que existe uma pluralidade de soluções, né? A gente vê que tem empresas dentro da sua realidade que chegam a certas formas de soluções e outras chegam a outras formas de solução, por metodologias diferentes, mas metodologias sérias, né? E já existem, inclusive, também ações civis públicas, né? Condenações. Então, isso já está sendo bem encaminhado dentro do Ministério Público do Trabalho, todas essas ações, né? E chamando a atenção também da questão do assédio e da discriminação, existem também ações que enfrentam o assédio e a discriminação independente do risco psicossocial, porque é um dano por si só. Não interessa se causou um dano à saúde mental. Gera, muitas vezes? Sim, gera, e aí a gente faz a integração. Mas, às vezes, já se enfrenta o assédio e a discriminação independente dessa lesão à saúde mental. Então, também temos ações nesse contexto. Também é um país que a gente convive muito com todo tipo de preconceitos, estereótipos, né? E também, muitas das vezes, é muito banalizado, né? A gente vê, inclusive, até, infelizmente, às vezes, até uma tabelinha de valor de indenização, às vezes, de acidente do trabalho.
de preconceito, né? Então, até citei aqui o exemplo de até 5 xingamentos. Pode, porque a gente vê isso, às vezes, na prática, uma banalização, né, do que é tolerável ou não dentro do meio ambiente do trabalho. E eu acho que cada vez mais vai crescer essa convergência, né, do assédio, da discriminação e da saúde mental, dos fatores e dos riscos psicossociais. Eu tendo a dizer que vai virar uma das principais atuações do Ministério Público do Trabalho. Já está se transformando, mas é interessante também em termos de oportunidade. Quando a empresa enfrenta essa situação, ela enfrenta toda a organização do trabalho. O que acontece com isso daí? Ela resolve todos os seus problemas juntos. Então, ao mesmo tempo que mostra uma crise e uma deficiência de todo o sistema, quando resolve o problema, você praticamente resolve todos os outros problemas também, porque é uma coisa, foi usada a expressão também pelo Scarpelli, do processo, a professora que trouxe exemplos muito assim de um fator que gera muito problema, que é a hipocrisia, né? Então, é um comportamento que é pregado, mas na prática é outra. Então, muitas empresas agem assim, os próprios órgãos públicos, né? Você vê, exige do trabalhador um padrão ético muito elevado, mas exige que ele cumpra metas irreais. Aí ele, para cumprir aquelas metas irreais, ele vai descumprir parâmetros éticos, porque é a forma que ele encontra para realizar aquelas metas. Então, é um desafio muito grande enfrentar essa questão de todos esses adoecimentos, de todas essas discriminações e assédios, mas é dever, né, dos órgãos públicos enfrentar isso. E até aí o papel dos sindicatos também de agirem autonomamente e, eventualmente, também levarem aos órgãos públicos isso de uma forma mais qualificada. Por quê? Porque, muitas das vezes, as questões chegam aos órgãos públicos de uma forma superficial, com poucas informações, né? Então, você tem uma investigação que fica difícil, muitas das vezes, de serem feitas. Então, o sindicato, estando mais próximo do problema, ele também pode levar uma informação mais qualificada e, nesse sentido, o sindicato é sempre bem-vindo lá no Ministério Público para levar essas questões. Muito obrigada, doutor Patrick. Nesse sentido, o SINDI-PD dispõe de um canal de denúncia, né, que garante o anonimato, garante essas questões que evitam a retaliação dentro da empresa, né, que também é um outro motivo pelo qual as pessoas, às vezes, não se manifestam, né, não denunciam. Muito bem, vamos agora para a provocação para a doutora Angie. Doutora, no setor público, muitas vezes o adoecimento não vem apenas da carga de trabalho, mas da própria organização institucional. Como o assédio moral, muitas vezes estrutural e naturalizado, impacta a saúde mental dos servidores. E por que ainda é tão difícil transformar esse problema em pauta concreta de enfrentamento? Dá para fazer mais uma palestra de uns 40 minutos? Eu acho que a pergunta é bem complexa, mas eu peço que você seja vamos partir de uma situação real. Eu já sofri assédio no serviço público. Eu não denunciei. Não estou denunciando aqui. É muito difícil. Primeiro porque, apesar da estabilidade, a gente sabe como a estrutura de poder ela se estrutura, né? E que a gente ainda tem as questões políticas, as questões das relações interpessoais e o ponto-chave, né? Que é a sobrevivência. A gente tem que se sustentar, né? E a gente sabe como é difícil, dentro de qualquer estrutura, não só no serviço público, denunciar, porque a gente fica excluído, né? O normal, é isso que acontece, são dados, tá? E a gente não tem nem o suporte daquele que toma a nossa mão de obra, né? O nosso trabalho, e muito menos dos colegas que, com o mesmo receio, se afastam, né? Então, enfim, esse é um enfrentamento. E, como disse aqui o doutor Alexandre, né? Ele é um enfrentamento, não vem uma solução. A gente precisa continuar buscando canais de escuta, como esse que tu falou, mas
de experiências, talvez, né? De que sejam reproduzidas experiências de sucesso. Eu não sei afastamento de magistrado no meu tribunal, por exemplo, em razão de assédio. E aí, como é que eu vou ter coragem de denunciar? Então, a gente precisa se fortalecer enquanto categoria no reconhecimento, mas também falar de casos em que nós tenhamos sucesso, né? Mas o que eu queria também trazer com relação ao assédio em si, né? A gente que estuda na academia, de jus, tem toda uma questão mais profunda no que diz respeito também ao assédio estrutural, e a Lia Sobol, que é uma pesquisadora brasileira maravilhosa, trata muito bem, principalmente dessas questões organizacionais. Ela tem um livro sobre isso, eu aconselho que vocês busquem, procurem, né? Ali é um caminho. Mas o que eu gostaria de trazer especificamente, e que eu até anotei aqui, é a questão do selo empresa saudável, do selo empresa que combate o assédio. Isso é o que mais acontece. Se tu pegar qualquer página de tribunal, do município, do estado, de empresas agora, nós somos uma empresa que implementa a gestão de riscos, né? Nós somos uma empresa de riscos ocupacionais. Nós somos uma empresa que é diversa, que inclui. Qual o risco que a gente está correndo com tudo isso, né? Primeiro que é esse ataque da NR1, mas que também da NR5, a questão da CIPA. Todos esses ataques que a gente sofre, eles têm só um fundamento, que é a exploração sem medida e a possibilidade de chegar lá e dizer assim, olha aqui, meu projetinho é esse, a minha gestão de risco é essa. Então, eu vou me permitir aqui, de certa forma, trazer que a gente precisa, sim, de efetividade. A gente precisa dos dados e do resultado final para replicar esses dados, para só assim fortalecer a categoria de trabalhadores, todos eles, para que eles passem a denunciar. E aí o mais importante, a subnotificação. Os recordes são esses, mas eles são falsos, porque eles são muito maiores. Porque as pessoas seguem sozinhas na sua dor e no seu sofrimento, ainda mais quando ele é psíquico. E não é só o absenteísmo, mas tem também aquela necessidade de nós nos mantermos presentes no trabalho, que é o presenteísmo, que é quando tu finge que está bem. E quantos de vocês aqui, eu quero saber, acordaram nesse mês sem vontade de ir trabalhar? Sinceramente, quem que acordou e disse assim, hoje eu quero ficar na cama, hoje eu não quero enfrentar o fulano, o ciclano. Vamos agir com sinceridade. São poucos? São assim? Tão poucos? Olha, vocês estão muito bem. Porque eu, pelo menos umas 5 vezes, eu acordei sem querer enfrentar as minhas questões de trabalho esse mês, tá? Então, isso é presenteísmo. E aí a gente vai lá, toma medicação, vai para o psiquiatra, e aí? E o trabalhador que não tem esse acesso? E o trabalhador que não tem esse acesso, que é o trabalhador que vocês representam. Então, a gente precisa de canais de denúncia que sejam efetivos, mas a gente precisa de notícias, e não fake news, que nem essa de que é difícil implementar a NR1. A gente tem que acabar com isso. Inclusive, esse é um outro tema de casa. A gente precisa fazer um post, sei lá, começar a dizer que é uma fake news que é difícil implementar, que a metodologia não é difícil, que é fazer entrevista com os seus trabalhadores e perguntar das dores deles. Isso é fácil. Isso é fácil, só tem que querer. Então, é isso, a gente precisa se movimentar. É difícil. Porque com jornadas extensas, com sobrecarga, com todos esses danos e riscos psicossociais, é muito mais fácil, mas não é nem fácil, porque, enfim, é muito difícil a gente conseguir se mobilizar. Se o trabalhador não pode fazer por si, porque não tem tempo, porque a jornada é 6x1, porque tem sobrecarga de trabalho, porque tem meta para cumprir, quem representa eles tem que estar na frente e tem que garantir esses direitos. Então, é dever, sim, desse espaço, e é isso que se cria aqui, um sindicato efetivo. Então, a busca por tudo isso. Muito obrigada por hoje, por essa oportunidade. Obrigada, doutora Ângela. Ainda vamos fazer uma provocação para o Alexandre também. Você não vai ficar livre.
Scarpelli, a NR1 abre espaço para tratar riscos psicossociais. O Estado brasileiro já incorporou, de fato, essa dimensão na política de saúde e segurança, ou ainda estamos avançando lentamente? Acho até que você já falou. A resposta é muito fácil. Estamos implementando a política, mas vamos avançando da mesma forma que a gente coloca para as empresas. Olha, vocês precisam iniciar o enfrentamento e precisam aprimorar os processos. O poder público também, na forma de fiscalização, eu falo agora aqui pela fiscalização do trabalho, estamos prontos para fazer o enfrentamento do risco psicossocial? Não estamos prontos. Será que em algum momento a gente estará pronto? Eu não sei, tenho minhas dúvidas se em algum momento a gente estará pronto, porque é processo. A gente vai ter que ir melhorando isso ano a ano. O que a gente precisa agora é começar. Fazer. A gente precisa dar os primeiros passos. Quer dizer, a gente já deu alguns passos. A gente já tem experiências exitosas da inspeção do trabalho em relação a alguns riscos psicossociais, mas mais focados nas questões de assédio. Por quê? Porque nos carecia também esse aprimoramento da norma regulamentadora 1 para deixar de maneira mais expressa. Então, a gente estava dependendo ainda muito do pessoal mais especializado na parte de ergonomia para conseguir enxergar com um olhar ergonômico. Só que todo esse debate foi, ele é muito salutar, o debate ele é sempre muito salutar. Por quê? Porque o próprio corpo de fiscalização, para as próprias políticas públicas, eu acho que aqui eu posso, doutor Patrick, falar em nome do Ministério Público também. Os procuradores do trabalho estão aprendendo ainda como que a gente vai fazer o enfrentamento. Os profissionais, os médicos, os engenheiros de segurança, está todo mundo aprendendo. Por quê? Porque é processo. Ninguém está esperando resolver os problemas do dia para a noite. É processo. A gente vai ter que fazer o enfrentamento. E, à medida que a gente vai enfrentando os problemas, a gente vai aperfeiçoando as soluções da mesma maneira que a gente pede para as empresas, num processo de gestão, de checar, de monitorar o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo está produzindo resultado? A palavra de ordem, assim, quando a gente está dentro de sistemas de gestão, e é a palavra de ordem também dentro do serviço público. As pessoas tendem a achar que o serviço público é um pessoal que fica ali carimbando o papel e despachando o processo. Não, nós temos metas, nós temos processos, a gente precisa fazer as coisas dessa maneira. E a gente usa também desses mecanismos de PDCA, de planejar, de fazer, de monitorar e de rever o que a gente está fazendo. Então, e isso é o aprimoramento do serviço público também. Então, essa semana minha de trabalho foi semana de planejamento das ações que nós vamos implementar em 2027. E, graças a Deus, olha, a gente já está planejando agora, porque em outros momentos do serviço público, a gente planejava 2027 em novembro de 2026, porque dezembro era o mês das férias, muita gente de férias, então a gente planejava em novembro. Porque se não tivesse muita gente de férias, a gente ia planejar em dezembro. Agora não, a gente já está no processo de planejamento de 2027 agora. E eu já tenho vendido isso para dentro do departamento. Eu tenho que começar a planejar para daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos a gente ainda vai ter coisas para aprimorar, a gente vai ter que resolver. Então, a gente tem que ter olhar de longo prazo. Eu tenho que ter o olhar de 2027, mas eu tenho que ter o olhar de 2028, 29, 30. Eu tenho que olhar no futuro. E tem alguns processos, e o risco psicossocial é um desses, onde a solução, assim, as soluções são de fácil implementação, mas elas são complexas. Por quê? Porque à medida que eu vou implementando as medidas de prevenção no ambiente de trabalho, eu vou me deparando com outros desafios ali. Eu vou tendo a incorporação de novas tecnologias, de novos métodos de trabalho, de novos processos de trabalho que vão precisar ser enfrentados ao longo do tempo. Então, é tudo processo. Então, a política pública está aí. A própria alteração da NR1 é uma política pública, quando a gente traz isso de maneira clara e coloca para a sociedade e traz esse debate aqui para fazer com o movimento sindical. A gente tem feito esses mesmos debates com o movimento empresarial. Então, assim, eu tenho me proposto aí, graças a Deus aqui com vocês, eu tenho um olhar de fraternidade e de companheirismo aqui. Por quê? Porque nós estamos lutando. Mas eu não tenho medo do enfrentamento lá junto com as bancadas patronais, onde eu tenho explicado exatamente o que eu estou explicando aqui. Não há motivo para a gente
colocar isso como uma barreira. Por quê? Porque à medida que a gente coloca isso como uma barreira intransponível, por quanto tempo mais a gente vai adiar o enfrentamento dos riscos psicossociais? Já foi adiado de 2025 para agora. Quer dizer, em 2025 já foi necessário a gente colocar para dentro da norma regulamentadora para deixar claro que adoecimento mental é adoecimento de trabalho. Sempre foi, né? O que está acontecendo agora é que a gente está tendo uma clareza melhor de quais são esses adoecimentos dentro desse processo, dentro do aperfeiçoamento que a gente espera, né, da ciência, de quem está estudando o tema. Por quê? Porque novos fatores estão sendo encontrados, novas situações estão sendo encontradas, como foi colocado aqui, né, afeta a parte digestiva, afeta AVC, né, toda a parte circulatória, né? Então, a gente tem as doenças cardiovasculares, já está colocado hoje, né? A ciência já está começando a deixar de maneira mais clara que, para doenças circulatórias, cardiovasculares, a gente tem o fator do estresse, do adoecimento mental, já está sendo defendido de como fator mais importante. As questões de estresse são mais importantes do que a própria alimentação, né? A atividade física eu não vou colocar, mas é que a própria alimentação. Então, aquela história do colesterol, que era o grande demônio, não. O grande vilão para a doença cardiovascular é o estresse, né? Então, a gente precisa ter clareza do que a gente está enfrentando para que a gente possa fazer o enfrentamento da maneira correta, atacando os inimigos corretos. Mas a gente tem muito para aprender. Não só a inspeção do trabalho, não só o poder público, não só as políticas públicas, mas a ciência ainda está aprendendo como fazer o enfrentamento disso. Então, é processo para todo mundo, para as empresas, para os trabalhadores, para os sindicatos, para o poder público, para a universidade, para o judiciário, para todo mundo é processo. A gente está aprendendo como fazer o enfrentamento, mas precisa começar já. Muito obrigada, Patrick. Patrick não, Alexandre. A gente ainda tem, parece que, 2 perguntas que são importantes. Eu peço para vocês que sejam objetivos nas respostas. A gente está com o nosso tempo totalmente estourado, mas está valendo todos os minutos que a gente está excedendo. Muito, muito obrigada. Vamos às perguntas? Quem é que vai fazer? Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato da Polícia Penal, Rio Grande do Sul. É uma particularidade do próprio serviço público. Sou agente penitenciário, agora atual policial penal. O Ministério do Trabalho, por lógico, por questões de segurança, não pode entrar dentro do estabelecimento penal para fazer a fiscalização, né? Tem essa blindagem em questões de segurança, muitas vezes. Muitas vezes dizem que existe o grupo fiscalizador, que é o GMF. Eles se negam a fiscalizar o serviço do trabalhador. Apenas os apenados têm documentado isso. No estado do Rio Grande do Sul, 10% da categoria, no ciclo 2025, se afastou por problemas psiquiátricos. Nós tivemos 12 suicídios nos últimos 26 meses. Uma categoria assediada, perseguida e está altamente adoecido. A quem o sindicato deve de procurar para fazer denúncias? Pois todos os órgãos competentes do Rio Grande do Sul, a gente já encaminhou documentação, inclusive a Procuradoria-Geral da União solicitando. E tivemos a resposta da Procuradoria-Geral da União, que não é competência dela. Não existe, infelizmente, nenhum órgão público que tenha nos dado alguma resposta propositiva. É tão grave que nós tivemos, por uma mobilização, o governo, através do judiciário, querendo nos multar em 100 mil por estarmos de folga e fazer uma mobilização de fronte ao estabelecimento penal. A quem nós devemos buscar socorro? Porque acho que essa palavra define com clareza. Quem responde? Uau! Eu acho que tem um recorte aí, né, que ele tem tanto questões de trabalho quanto questões de segurança pública envolvidas, né? Porque, enfim, o Ministério Público do Trabalho, né, e aqui o doutor Patrick pode falar melhor que eu, no que diz respeito às condições de trabalho, ele vai poder, com certeza, ele tem essa possibilidade de investigar, enfim, e, inclusive, né, se discute a questão da competência, mas já a ação civil pública, né, enfim,
ela também pode ter essa finalidade, né? Mas essa é uma questão bem pontual. Depois eu até quero esse documento de qual... Imagino que, como é um movimento de greve, não sei se foi a Justiça do Trabalho que fez essa notificação. Posso passar depois, já consegui. Sim. Foi a Justiça do Trabalho? Só olhando aqui, doutora. Foi um pedido... deixa eu ver. Processo eletrônico, Poder Justiça, Tribunal de Justiça, TJ. TJ, imaginei. Porque a Justiça do Trabalho costuma não ser tão... Pelo menos do que eu conheço da jurisprudência de lá, a gente tem uma atuação distinta. Mas eu deixo para o... Então, assim, para deixar claro, o Ministério do Trabalho temos prerrogativa para poder entrar em qualquer ambiente onde haja trabalhador. Tá? Então, assim, a inspeção do trabalho, os auditores fiscais do trabalho, munidos da sua credencial, podem entrar em qualquer local. Tá? Então, Então, eu peço para ver que não estamos colocando um servidor para cuidar de 2 galerias, onde tem que, no mínimo, ter 2 servidores para trabalhar sobre uma galeria. Nós não temos nem respaldo para a nossa própria integridade física como policial penal dentro do Rio Grande do Sul. É isso que está ocorrendo. Nós precisamos urgente que o Ministério do Trabalho no Rio Grande do Sul se faça atuante nisso. perfeito. Podemos olhar, sim. Obrigada aí pela sua questão. Acho que pontualmente depois podem trocar, né, essas informações para ver como te ajudar. Mais uma questão, então, gente, para a gente ir Bom dia. Encerrando. Vamos falar da pesca. Eu preciso deixar um pedido aqui para vocês colocar a bandeira da pesca na mesa de vocês, porque a pesca está esquecida. E aí eu vou à saúde mental do pescador, que fica 30, 60, 90 dias no alto mar. Tá? No estado do Espírito Santo, é em torno de 60% dos pescadores do alto mar, tá? Trabalhando cego, câncer, AIDS, um sem braço, outro sem uma perna. Barragem de Mariana, dia 5 de novembro de 2015, os pescadores não foram indenizados, são banidos. A saúde mental, pescador acamado. Neto, muito obrigado, não tem dinheiro que pague o que você está fazendo com a gente, porque às vezes as pessoas lá fora acham que a gente é sindicato, é tudo. Não, a gente são barrados quando a gente quer ver vocês, passar para vocês. E eu acredito que muitas informações, a maioria das informações, são chegadas errado para vocês. Então, eu preciso que vocês incluam a bandeira da pesca e que nos chamem, enquanto sindicatos legalizados por lei, para falar da pesca, porque os pescadores estão sofrendo, tá? Outros com depressão, rins secando, porque o pescado está contaminado. E a gente não... Se eu for falar aqui da pesca aqui para vocês, eu perdi a oportunidade do Ministério do Trabalho ontem, hoje, mas assim, a saúde mental, que é o assunto de vocês, que inclua isso aí, entendeu? Com urgência, amor ao ser humano, porque os pescadores estão penando. Eles ficam 60 dias no alto mar, comendo pescado contaminado com câncer, e não tem, entendeu, direitos nenhum. E a mente deles, mentalmente deles, estão assim, vivendo a força, né, de teimoso. Então, inclua, por favor, a bandeira da pesca na mesa de vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pelo seu depoimento. Vai ser incluído, sim, com certeza. Tenho certeza que vocês vão levar adiante. Sabe que o pedido da nossa companheira. O CNJ ontem, inclusive, né, isso porque do judiciário, enfim, me sinto podendo falar. Ele está com uma ação muito interessante que poderia ser aplicada à pesca com os catadores, né? A gente começou com uma iniciativa no Rio Grande do Sul, que é uma situação parecida em razão da informalidade, em razão da categoria. Então, talvez seja um caminho, Neto.
seja um caminho, Neto. A proposta é muito parecida com o que está acontecendo com os cartadores do Rio Grande do Sul. Então, é um caminho para a gente discutir essas questões, inclusive de saúde mental. Gente, muito bom, muito obrigada. Quero agradecer muito ao doutor Patrick, a doutora Ange, doutor Alexandre. Esse painel deixa uma mensagem muito clara: não há trabalho digno sem saúde, né? Não há produtividade sustentável sem respeito. E não há democracia no trabalho quando o adoecimento e o assédio se tornam regra. A NR1 pode ser uma ferramenta poderosa, mas somente se houver atuação institucional. Depende muito do querer e do começar, compromisso político e intervenção sindical. O nosso sindicato se coloca sempre à disposição e faz esse caminho aberto para diálogo, para que a gente possa levar essas questões adiante. O desafio está colocado, gente. Eu não gosto da palavra difícil, eu gosto da palavra desafio. Esse é um desafio importante e fundamental para o nosso dia de hoje, e ele exige ação. Muito obrigada a todos. Bom, após esse importante debate sobre saúde e segurança no trabalho e os caminhos para a atuação sindical a partir da